prédio que prometera o céu, que prometera o céu, o prédio que prometera o céu, tampou o sol da casa que nada prometeu, que nada prometeu, mas em cujo quintal sob o céu. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Galeria, ao vivo e presencialmente, a cantora e compositora paulistana Marina Mello. Ela acaba de apresentar o seu terceiro álbum, intitulado Ousar Abrir. A Marina é reconhecida pela criatividade, pela uma abordagem inovadora. Ela imprime em suas letras uma poética bem singular, explora questões ligadas à tecnologia nesse trabalho, aos vínculos afetivos e ao constante confronto entre a distopia e a utopia. O álbum Ousar Abrir foi lançado pelo selo Dobra Discos, tem produção musical da mineira Luísa Brina, reúne também colaborações de artistas como Otto, Naozete, Maurício Pereira, Lio, da banda Tuyo. E antes desse trabalho, a Marina já havia lançado 2 álbuns, o Soft Apocalipse, de 2016, e Estamos Aqui, de 2019. E além da carreira, a Marina também é idealizadora do projeto interativo Shows Secretos em plena praça pública. Esse projeto é muito bacana, que incentiva a ocupação criativa de espaços urbanos. E ela soma mais de 130 apresentações autorais realizadas no Brasil e também em Portugal. Seja bem-vinda, Marina Mello. Muito obrigada, Fabi, por esse convite. Estou muito feliz de estar aqui. Eu também estou muito feliz de te receber hoje aqui, Marina. Aliás, já quero também chamar os ouvintes para assistir a gente, que a gente também agora está transmitindo no formato videocast, nesse estúdio bonito aqui. Você não conhecia esse estúdio? Não, é lindo, é lindo. Esse estúdio bonito que a gente fez aqui na Rádio Cultura Brasil, especialmente para gravar nesse formato. E nesse momento a gente transmite também na TV digital, no canal aberto 2.5. Então você acompanha as imagens aqui também, além das músicas, e além da conversa. Vamos falar, então, começar do comecinho, Marina, Ousar Abrir. Esse nome é sugestivo, intrigante também. O que está por trás desse nome? Bom, esse nome ele tem uma característica interessante, que é, ele não fala nem quem está usando abrir, nem o que está sendo aberto. Então, ele realmente é um nome para ser sugestivo e para convidar a várias possibilidades de abertura, É um nome que demorou para chegar. A gente buscou muito por ele, mas ele se remete, assim, já que é para contar um pouco sobre ele, para além da imaginação Sim. de quem o ouve, ele se remete a todas as fases desse projeto, Para realizar um disco, para realizar especialmente esse disco, eu precisei ousar me abrir para novas formas de compor. Eu fui para São José do Egito, no sertão do Pajeú, em Pernambuco, para conhecer os cantadores e ver como eles lidam com a palavra. Eu fui fazer uma residência artística na Casa Líquida. Fiquei 3 meses morando em um lugar onde eu tinha tempo e espaço para criar ao lado de artistas que eu não conhecia e fui conhecendo. Para mim, isso foi uma abertura muito específica e nova também. Me propus a fazer aberturas de processo, não à toa esse nome. Convidei a Dobra, que é o selo que está lançando o disco. Convidei os artistas que moravam comigo para ouvirem as canções, me darem pitaco, dizerem é por aí, é por aqui. E eu normalmente compunha no meu quarto, fechada. Então, essa primeira explicação, Sim. E daí teve um segundo momento de ousar abrir, que foi quando as pessoas que eu convidei para fazerem parte desse disco foram... Eu me abri para elas e elas se abriram para mim. Tá. Então, aí também foi uma ousadia, porque a gente não sabia o que ia vir desse encontro. Fazia a menor ideia do que ia acontecer, mas a gente se abriu para essa possibilidade. Daí teve uma terceira ainda fase, que foi a gente se abrir para sons que não existiam. Imagina isso, a gente falar, bom, então tá bom. Então esse disco vai ser feito com sons que não existem, além de voz e violão, aqui em homenagem à canção brasileira e à forma como eu componho e a forma como a Luísa Brina, produtora, pensa também a canção. Mas de resto, são todos sons criados pelo Lucas Ferrari a partir das palavras de cada canção. Então a gente precisou se abrir também para um processo que a gente não sabia onde ia dar, que a gente nunca tinha feito, muito menos feito entre nós, Então, também teve esse aspecto.
E agora, ousar abrir é um convite para quem ouve, né? Sim. Que as pessoas ouçam se abrir para esse disco, para esse trabalho, porque ele conta, porque ele canta, para a forma como ele faz tudo isso. Então foi um nome que demorou para chegar, mas eu acho que ele contempla o princípio e a chegada, Sim. sabe? É muito interessante, porque a mim me remeteu, escutando inclusive o disco, pode ser o inconsciente também, né? Porque você faz citações aí de uma história, né? Eu entendi o disco como uma história. Tem uma narrativa aí, né? Tem. Acho interessante porque cada um sente de um jeito, né? Sim. Não existe uma regra. Na hora que você joga a obra para o mundo, cada um sente de um jeito, né? Super. Eu queria, nesse primeiro momento, a gente focar na palavra, porque é um disco que tem uma força poética muito grande. Óbvio que a sonoridade, ela também te leva para esse, né, para o conjunto inteiro da obra. Mas o ponto de partida, né, a inspiração inicial nesse processo de ousar abrir, qual que foi? Eu queria escrever sobre o tempo. Eu tinha esse desejo, assim, porque é engraçado, né? No meu primeiro disco tem uma música que fala sobre o tempo, que chama Poeira. É uma música, inclusive, que meu pai, quando ele ouviu, ele achou belíssima. Ele falou, nossa, filha, você tem 25 anos e tá cantando sobre essas coisas. É lindo, mas é um pouco estranho também, porque eu ainda não tinha nenhum fio branco e falava... E se amássemos os fios brancos, e se sorríssemos para as rugas, e se amássemos o tempo. Quando começou a aparecer fio branco e ruga, foi difícil. Eu falei, nossa, que inocente mesmo eu era. Eu escrevi de algo sem ter vivido, e agora que eu vivo, eu percebo que é outra história. Mas a minha pergunta é, você já vive? Eu acho interessante, porque a questão do tempo hoje, para mim, já pegou, tá? Por conta acho que é por conta da meia-idade, do meio século. Mas você ainda está longe desse meio século. Já é uma questão para você? Eu acho que ele é uma questão em muitas facetas, e eu acho que o que mais me interessa nele, no lado A, né, é realmente uma história. Ainda bem que você percebeu essa história, porque as canções foram compostas em ordem e é tudo pensando para ir dando pista do que vai vir e no fim para voltar para o começo. Então, Exato. Que massa. Mas no lado A, eu investigo o tempo enquanto algo que transforma as nossas vidas. E isso pode ser, ao mesmo tempo, muito assustador, mas também muito belo. Então, eu acho que nos últimos anos eu passei por transformações internas que me ensinaram o quanto o tempo pode ser generoso. Então, é por isso que a primeira música fala sobre essa fé fincada no coração da noite e no movimento das marés, que é um poema da Esther Liu, que é uma poeta de Carpina, uma cidade de Pernambuco, e que fala justamente o quanto a vida se movimenta quando a gente espera o tempo fazer os seus milagres, as suas transformações, né? Então, no lado A tem muito isso, assim, falar do tempo enquanto essa coisa que é assustadora, porque ela nos transforma, mas ela também pode transformar aspectos muito interessantes da nossa vida, né? Então, por isso, eu abro alas do disco eu me inauguro, eu me despeço, cíclica, eu recomeço. É lindo. Daí a segunda canção fala também do tempo relacionado à vida de uma mulher, que no caso, spoiler, sou eu, mas que se enxerga em outras meninas, outras moças, enfim, mulheres e crianças em várias fases da vida. Sim. E se remete a si mesma. E daí, no lado B, enfim, tem essa transição, que começo a falar do tempo em uma perspectiva mais amorosa, tem um flerte com alguém que fala do tempo, depois Vênus traz essa percepção de que quando a gente está com alguém, o mundo acaba mais devagar, que também é uma percepção temporal. E o lado B fala do tempo enquanto perspectiva de futuro. Então, depois de... O lado B aqui vira, então, em Vênus. A virada é Vênus para Doutor. Vênus para Doutor. É aquele Porque cintizão. Vênus eu já senti que a menina lá já tinha crescido, o desejo já estava lá, descobrindo, né, o amor, né, o desejo sexual, enfim, a coisa já estava... Já estava. Né? Já estava colocada. E você sabe que eu gostei muito de Anáguas, primeiro esse nome, né? Anáguas. Isso também já me levou lá pro lugar da minha infância, das minhas tias, minhas avós. Quem não lembra de Anáguas, né? Quem está escutando a gente, sabe responder o que são Anáguas? Quer responder, Marina?
Olha, anáguas são uma vestimenta, né? Um Isso. vestuário que a gente que as mulheres colocavam embaixo da roupa, né? Sim. E esse é o título do poema da Esther. Então a gente, mesmo sabendo que muitas pessoas talvez não tivessem uma relação com essa palavra, a gente quis mantê-lo, assim. Sim. E eu acho que faz um link muito massa com a música Tempo, no fim, que também se relaciona a essas figuras da nossa vida, da nossa família, mas numa perspectiva masculina. Sim, e é interessante que Anáguas, eu acho que é algo assim... Tudo bem, você ainda é mais jovem, mas a minha filha, por exemplo, acho que nunca ouviu falar nisso. E para mim era uma imagem muito familiar da minha Sim. infância. As anáguas da avó, né? Que a gente caminha por baixo, Sim. a tia. Então eu achei tão bonito isso. Bom, então é isso, gente. Vamos sentir o trabalho da Marina agora, vamos ouvir. Eu pretendo, Marina, a gente tocar, já começar com Anáguas, porque não vai dar tempo de a gente tocar tudo. Então, para dar tempo de tocar, principalmente Prometeu e Cidade, que já entraram na nossa programação, eu penso em tocar Anáguas, depois a gente pula para Líquida. Pode ser? Combinado. Então tá bom. Então vamos ouvir. Hoje Marina Mello aqui comigo. Vamos ouvir Anáguas e Líquida. E você também pode participar dessa conversa mandando um zap aqui pra gente no 11 97373 7229. Aquela fé fincada no coração da noite é a mesma que tenho no movimento das marés. Um olho nas anáguas da avó, outro nos tornozelos da filha. Aquela fé fincada nos relevos passados é a mesma que tenho nas densidades futuras, com linhas finas de esferográfica. Está escrito em minha mão. Eu me inauguro, eu me despeço, cíclica, recomeço. Eu me inauguro, eu me despeço, cíclica, recomeço. Eu me inauguro, eu me despeço, cíclica. Eu me inauguro, eu me despeço, cíclica. Eu me inauguro, eu me despeço, eu me inauguro, eu me despeço. Cíclica. Não entendi. Você chegou mais perto pra repetir, joelho com joelho. Você me disse assim: vou te falar do tempo. Na hora eu ri, estação do ano. Já nem tem aqui estação do ano. Já nem tem aqui estação. Não é nada disso. Você falou assim: o tempo é um rio que muda o tempo todo, tudo de lugar. Falando você riu. Veja bem, daqui a minuto, como é que a gente vai se olhar?
te beijei, eu gosto de água. As horas perguntei e falei, vou te levar pra uma casa líquida, onde tudo se move, onde tudo se move, onde tudo se move, mas é o melhor chão pra gente se Marina Mello, ouvimos Líquida e Anáguas, do trabalho Ousar Abrir. Hoje a Marina Mello está aqui comigo no Galeria, ao vivo e presencialmente, para falar sobre esse trabalho. Todas as composições são suas? Sim, tem duas que são em parceria. A que a gente ouviu, a primeira, Anáguas, é um poema da Esther Liu, que eu musiquei. Sim. E Menina, que é a segunda, é uma música e letra minha, mas que o Lau e eu, um artista muito legal também, foi muito importante para dar um acabamento. A música estava muito grande, porque eu queria falar de todas as fases da vida, queria já falar perspectiva de quando eu tiver 50... Daí, assim, tinha 6 minutos, falava, gente, essa música não dá. Ele falou, deixa eu ver aqui, lá na Casa Líquida. E ele foi riscando, sintetizando, ele fez um trabalho assim, eu dizia, você deu um banho de loja nessa música. Banho de loja é ótimo. No sentido engraçado, porque ele tirou o excesso, mas ela ficou tão enxuta, assim, perto do que ela era. Sim. Uma música de 6 minutos. 6 minutos. Casa Líquida, você falou dessa residência, eu fiquei curiosa, o que é a Casa Líquida? Você ficou 3 meses lá? Isso. Onde fica a Casa Líquida? Casa Líquida fica em São Paulo, em Pinheiros. É um lugar idealizado pela Júlia Feldens. E é uma casa onde ela vive com os filhos, mas que ela tem como projeto, agora de doutorado, abrir essa casa para que outros artistas possam habitá-la também. E é um lugar lindo, único, onde você tem um estúdio, tem uma sala de dança, tem um jardim e tem as trocas que acontecem ali. Tá. E é um lugar muito raro, assim, a forma como ela viabiliza isso e a forma como você pode... Atualmente tá mudando, tá virando... Tá chegando numa nova fase da casa, não tenho exatamente os detalhes, então prefiro contar da experiência que eu tive lá. Uhum. Mas foi muito forte, muito transformador. E você leva a sua turma para lá ou não? Não, eu fui sozinha. Tá. Mas eu podia convidar a minha turma para estar ali e ouvir as canções e jantar e o que eu quisesse. E você assim. ficou lá dormindo? Acordando? Fiquei lá, dormindo e acordando por 3 meses, que é uma coisa que existe, né? Residências artísticas, tá. Mas foi a minha primeira. Que interessante. E eu amei. E aí é isso, é um lugar para você se inspirar, posso dizer assim? Ou fazer experimentações, não sei. É um lugar para você se inspirar, é um lugar para você se experimentar e é um lugar para você ser permeado pelo encontro com outras pessoas. Que isso é muito valioso também, sabe? E então eu recomendo assim que artistas ao longo de suas vidas busquem lugares onde isso possa acontecer, né? E tem gente que já mora em casas que se organizam assim, naturalmente. Tem gente que, sei lá, já tem um amigo meu que está numa residência artística na Serra da Capivara. Tem várias residências pelo Brasil, cada uma funciona de um jeito. Algumas dão bolsas, outras você tem que pagar, outras você tem uma contrapartida, enfim. Mas é uma coisa que alimenta muito quem se propõe a criar, sabe? Então eu recomendo. Que interessante. Para mim foi assim, maravilhoso. Marina, as composições do trabalho Ousar Abrir partiram do violão e voz, e você citou bem no começo, né, que tem elementos sonoros que foram fabricados artesanalmente, elementos que não existem, inclusive. E teve um designer de som, você citou o nome dele também no começo. Sim. Porque é um trabalho muito sofisticado, né, em termos de sonoridade. E eu quero que você me fale sobre como vocês chegaram nessa sonoridade, né, tão singular, como vocês alcançaram esse resultado. Bom, eu apresentei para a Luísa as canções já em ordem, já ali tudo organizado, mas eu fui muito franca com ela. Eu falei, eu quero que você me ajude a pensar em qual vai ser a roupagem sonora desse trabalho. Estava muito impactada pelo disco dela, Prece, que também saiu pelo selo Dobra Discos no ano passado. Um álbum super aclamado, né? Muito impactada
por ver como ela dentro de si tem narrativas sonoras. E eu falei, Luiz, eu já contei a história, em termos de palavras, essa aqui é a minha área, pode deixar comigo, tá tudo aqui, essa é a ordem do lado A, lado B, não me mexa nessa ordem. Ou seja, a poesia já estava lá. A poesia já estava lá, a ordem já todas... estava lá, mas assim, eu não sou produtora musical e eu achei que o cérebro musical da Luísa, a quantidade de histórias musicais que ela tem dentro dela, iam contribuir muito para ampliar essas canções, né? Porque, claro, voz e violão é lindo, adoro, componho dessa forma, posso chorar copiosamente em um show de voz e violão. Mas, nesse caso, eu queria que essas canções tivessem um salto em relação ao que eu poderia propor ali com os meus recursos. Então, eu chamei a Luísa, conversei com a Juliana do selo do Abradiscos também, para falar o que você acha desse match, você acha, né, porque ela trabalha com a Lu também, a Lu é do selo também, ela achou uma ótima ideia. E a gente começou a se encontrar para ouvir músicas. Assim, quando eu mostrei para a Luísa, ela já falou, acho que pode ser assim, assim, assim. E eu falei, Lu, vamos ouvir? Porque ela é tão rápida, o pensamento é tão rápido, tem tanta ideia dentro dela, que ela já falou, vamos fazer assim, 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 eu faço o arranjo aqui. Eu falei, vamos ficar ouvindo um pouco? Vamos mergulhar. Daí eu ia para casa dela toda terça, eu acho, uma vez por semana. A gente fez alguns encontros, a gente passava a tarde ouvindo discos, ouvindo músicas, pensando, nossa, isso aqui a gente gosta por isso a gente não gosta por isso. Quem que vocês escutaram nesse processo? A gente escutou muito Luísa Lian. Sim, que me remeteu a essa sonoridade. A gente escutou muito Rosalía. Tá. A gente escutou Setangana, que a Luísa me apresentou. A Rosalía eu apresentei para ela, o Setangana ela me apresentou. A gente ouviu o Jorge Drexler, porque tem aquela música dele, Tocarte, que eu sou louca por essa canção. E eu acho o arranjo dela muito sedutor, sem ser óbvio. A gente ouviu várias coisas do Drexler. Quando a gente achava que a gente ia por um caminho mais com instrumentos que já existem, a gente ouviu bastante o Cosmo Sheldrake, que é um cara também muito, muito legal. Do Reino Unido, se eu não me engano, mas que tem uma coisa muito orquestral, que combina com a forma como a Luísa pensa. Desculpa, o microfone bati em você, espero que o pessoal daí de casa não tenha ouvido. A gente ouviu Lenine, a gente ouviu Quarta B, a gente ouviu Gustavo Galo, que tinha acabado de lançar um disco que eu também estava muito apaixonada. A gente foi ouvindo e a gente ia falando, nossa, aí tem uma pista. A gente ouviu Marina Sena também, coisas do primeiro disco dela, que a gente achava muito legais. Muito contemporâneo, né? Muito. Sim. Muito contemporâneo mesmo. Mas, enfim, a gente foi entendendo qual era o caminho, só que quando a gente estava terminando esse processo, a Luísa é muito amiga do Lucas Ferrari, que é o sound designer que trabalha no disco, e ele mostrou para ela sons que ele estava produzindo a partir de outros sons. Então ele falou, Lu, ouve aqui esse som de cuíca. Olha o que eu fiz ele virar. Era um som super interessante. Lu, ouve esse som de uma voz. Olha o que eu fiz ele virar. Daí a Luísa falou, e se a gente... Já que a gente está justamente ouvindo pessoas que têm arranjos que a gente acha propositivos, com frescor, inovadores, e se a gente inventar os sons desse disco? Daí, quando a gente já estava numa trilha, eu falei, putz, será? Então vamos fazer com uma banda e daí a gente vai ter a inclusão desses sons também. Daí a Juliana do selo novamente foi muito importante para dizer, você gosta tanto de inventar, você inventa show na praça, você quando quer fazer uma divulgação diferente dos seus trabalhos, você sai com um acrílico rosa no meio da rua, os roteiros do seu show sempre tem algum truque, alguma inventividade, que as pessoas sempre ficam... Por que vocês não inventam sons? Isso combina com quem você é. Teve uma visão de fora de mim, assim, que foi muito valiosa. E daí eu falei, bora, vamos. Lu, vamos. Mas então só tem esses sons produzidos a partir de 3 palavras de cada canção. A gente usou as palavras para achar os sons originais e para recriá-los. E a única coisa que tem de instrumento orgânico é violões, né? O meu e da Luísa, e vozes. Certo. E em alguns momentos eu falava, Lu, vamos colocar um baixo aqui? Não, e se a gente colocar um sax aqui? E ela foi muito firme, assim, falou, não, vamos por esse caminho. A gente criou essa regra, vamos, vai ser legal.
E eu confiei e foi muito legal mesmo. Caminho ousado, né? Combina com o título. Aberto. Diferente, o caminho diferente dos seus trabalhos anteriores. Mas mesmo assim, Marina, eu acho que você já traz aí uma identidade, sabe? Sim. Comparando aí mesmo com os seus trabalhos anteriores. O que você acha o que carrega, né? O que traz o que marca essa identidade que você já carrega? Essa é a pergunta. Sim. Eu acho que o ponto principal que eu tenho desde o meu primeiro disco e que talvez eu tenha até o meu último, para falar em tempo, é que o meu trabalho ele é guiado por uma pergunta, por uma perplexidade, que é: como pode haver no mundo tanta beleza e tanta atrocidade? O meu primeiro disco, não à toa, chama Soft Apocalipse. O meu segundo disco chama Estamos Aqui, ou seja, estamos aqui no meio desse soft apocalipse. Soft agora não é mais soft, nem naquele momento era, mas esse nome que também demorou para vir, eu acho que é o resumo da minha poética, porque realmente eu falo da menina que cresce, do sol que mora no peito, da gente se reinaugurar, do flerte. E eu falo também da palhaça que foi assassinada. Eu falo da crise climática que a gente vê nos nossos celulares. A gente tem muita dificuldade de, para além de falar, fazer. Não todo mundo, né? Mas é algo que eu sinto, assim, bastante. A gente está vendo uma cidade que está sendo dilacerada pela especulação imobiliária. Então, todos os meus discos têm isso. Tem a música que fala da nuca, do beijo, da suavidade, da delicadeza. E tem as músicas que falam: gente, não tá certo, tá muito estranho. A gente tá num momento muito duro. Não consigo não falar disso. Bom, Doutor é uma dessas, né? Sim. Eu quero que você conte a história dessa música, Doutor, e tem a participação do Otto, que tá muito interessante, porque Sim. ele é o doutor. Ele é o doutor. Ele é o doutor. Ele foi chamado nesse pronto-socorro. Bom, eu compus essa na Casa Líquida, a partir de uma harmonia que eu tinha feito para uma outra música. E, basicamente, eu fiquei pensando como será que a gente pode se relacionar com a crise climática de um jeito que faça a gente se aproximar dela, né? Porque eu sinto que quando você passa por uma enchente, quando você recebe o alerta civil, quando você se sente em risco, você se conecta com ela muito rapidamente, né? Mas se tá tudo bem, se eventualmente não tá acontecendo isso, se você tá em outro lugar, ela pode ser um tema com o qual a gente se relaciona só virtualmente, né? Então eu falei, como eu posso fazer para a gente tentar entender a gravidade do que está acontecendo? E eu criei essa história que tem um consultório médico e alguém chega no consultório médico com muitas queixas, com as quais a gente consegue se identificar: a febre, um calor enorme, os calafrios que passam como se fossem ventos, o frio, enfim, muitas características com as quais a gente consegue se associar, porque são coisas sensoriais que, como seres humanos, a gente sente. O médico, esse ser pede ajuda, o médico fala: desculpa aí, mas eu até posso te recomendar algo, mas quem realmente pode te ajudar mora num prédio, para relacionar com Prometeu. Sim. Depois, mora num prédio e não vai te ajudar, porque isso aí que você está sentindo é lucrativo. Mas, antes de você ir embora, você chegou aqui, nem me disse seu nome, me fala qual é seu nome. E esse ser revela: meu nome é Terra, e eu tô prestes a explodir. Então foi uma tentativa, assim, fazer um estratagema para tentar relacionar o que a Terra vive com o que a gente sente, né? Ou seja, mostrar que, na verdade, as duas coisas são muito relacionadas, né? A gente não tá fora da Terra, o que acontece com essa nossa casa acontece com a gente, e mostrar que a gente não tá dando uma resposta à altura, né? Sim. E por que o Otto, né? Por que a escolha do Otto para ser o doutor? Olha, a gente achou que ia ser muito legal ter 2 personagens na canção e que o Otto, ele é muito atento, assim, né? Ele é muito sagaz, muito, muito atento ao mundo. E a gente achou que
ele conseguiria entender do que essa música estava dizendo e trazer, primeiro, essa surpresa de ser o Otto e, segundo, esse contraste, né, com a voz da terra, que é a minha. E Sim. foi muito legal. Quando ele gravou, ele falou, nossa, essa canção me desafiou. Eu não estava esperando por isso. E ela... Foi muito interessante poder ser esse doutor aqui, sabe? Você sabe que a participação dele me remeteu um pouquinho no jeito, né? Que na sonoridade também, ao tempo do Bob lá atrás, sabe? Eu não sei se... Samba pra burro, né? Me lembrou um pouquinho, assim. Eu falei, olha o Otto aí. Sim, né? Porque é uma coisa bem rítmica, né? Sim. Muito bom. Que legal. Então vamos ouvir, gente. É isso. Marina Mello hoje aqui comigo, ao vivo e presencialmente aqui no Galeria, a gente conversando sobre o novo trabalho dela, Ousar Abrir. Então vamos ouvir Doutor, que tem a participação do Otto. Chegou um médico e nem se apresentou. Entrou na sala e já foi dizendo assim: doutor, essa febre não quer sair de mim. Os meus termômetros marcam 50 graus. Fosse só isso eu nem tava assim tão mal. Mas além disso choro, transbordo rios. E sem falar que sinto muitos calafrios. A 100 por hora ventos passam por aqui. Chegou um médico e nem se apresentou. Entrou na sala e já foi dizendo assim: doutor, essa febre não quer sair de mim. Os meus termômetros marcam 50 graus. Se só isso eu nem tava assim tão mal. Mas além disso choro, transbordo rios. E sem falar que sinto muitos calafrios. A 100 por hora ventos passam por aqui. Vê se me ajuda, doutor. Mas o médico nem se impressionou. Foi falando, parou, calminha aí. Isso me soa como mimimi. Até posso te dar uns remédios, mas não vou te deixar entrar nos prédios. Onde fica quem pode te curar. Ali se lucra com o seu mal-estar. Pode ir, pai, só me fala seu nome. Meu nome é Terra, doutor, eu tô pra explodir. Meu nome é Terra, doutor, eu tô pra explodir. Meu nome é Terra, doutor, 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 doutor.
acaba mais devagar quando eu tô com você. O mundo acaba mais devagar quando eu tô com você. O mundo acaba mais devagar quando eu tô com você. O mundo acaba. Alinha a tua Vênus com a minha, alinha minha palavra com a sua, ressoa meu suor com a tua pele, apelo, vem, 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 vem. Alinha a tua Vênus com a minha, alinha minha palavra com a sua, ressoa meu suor com a tua pele, apelo, vem, 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 vem. Alinha a tua Vênus com a minha palavra com a sua, ressoa meu suor com a tua pele, apelo, vem, 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 vem. Quando eu tô com você, o mundo acaba mais devagar. Quando eu tô com você, o mundo acaba mais devagar. Quando eu tô com você, o mundo acaba mais devagar. Quando eu tô com você, o mundo acaba. Marina Mello, a gente ouviu Vênus e antes Doutor, registros do novo trabalho da Marina, Ousar Abrir. Contou com a participação do Otto. Fala um pouquinho de Vênus, Marina. A gente estava falando aqui nos bastidores, a gente fica gastando assunto aqui, gente. É, que a Fabi é muito bom de conversar com ela, daí eu não me aguento. Bom, Vênus é uma canção... Foi a única canção que eu não compus na Casa Líquida, eu já tinha ela. Acho que eu tenho ela há uns 3 anos, talvez. E ela é uma canção que eu gosto muito, assim... Acho que primeiro porque eu vejo que ela entra rapidamente no coração das pessoas, e isso para uma compositora a gente sempre gosta, né? De saber que a gente tem uma passagem direta. Se conecta, né? Se conecta. É muito gostoso, então já tive retornos muito legais sobre essa música. Mas eu, olhando para o meu trabalho, assim, retrospectivamente, eu gosto muito do fato de que ela é uma música que fala de 2 temas importantes para mim, que são essa vida íntima, né? Ela é uma música de amor, mas também essa vida coletiva. Ela também olha para o mundo, né? E para o estado do mundo. Então, acho que ela é uma síntese. Não à toa, ela tá na divisa do lado A com o lado B. Ela fala pela primeira vez de o mundo tá esquisito. Ela vai preparando o terreno pra gente chegar em Doutor. Então é isso, eu convido vocês a ouvirem ela 500 vezes seguidas por dia e dançarem, podem fazer coreografia, me mandar. E é isso. Eu quero saber mais sobre a sua história na música, Marina, para a gente também poder, para os ouvintes poderem, né, te conhecerem melhor. Você cresceu aqui em São Paulo, você é da cidade de São Paulo mesmo? Eu sou da cidade de São Paulo. Sua família é musical, não é? Meu pai e minha mãe não tocam, tenho tios que trabalham com música ou trabalharam, mas, enfim, eu sempre vivi em uma casa exposta à música, mas eu era muito pouco musical, em termos técnicos mesmo, assim. Meu pai falava, nossa, filha, você atravessa, né? E eu falava, oi? Eu não entendia. Sabe aquela coisa de mas não pequena, saber, você tá falando? não saber uma coisa e não saber que você não sabe? Sim. Mas eu tinha uma questão que eu tinha um timbre de voz agradável, bonito, diziam, né? Então eu comecei a cantar, os meus amigos começaram a achar graça, eu comecei a fazer umas aulas de canto. E daí, quando eu entrei na faculdade, eu sou formada em pedagogia. Eu falei, nossa, mas essa coisa da música, ela, dentro de mim, ela é grande, assim, mesmo sabendo que eu não vinha de uma família, eu falei, eu quero começar a estudar isso um pouco de um jeito mais aprofundado.
E daí eu comecei a estudar paralelamente à faculdade e foi ali que eu descobri que eu não tinha ritmo. E daí eu entendi que quando meu pai dizia o pianista corre atrás de você, né, na apresentação de canto, eu achava chique. Eu falava, nossa, corre atrás de mim. Depois eu entendi que corria atrás de mim porque eu ficava ali O seu pai super atravessando. delicado com você, aliás. Ele podia ter sido direto, não direto. Ele super na delicadeza. Ah, porque ele corre atrás. Talvez ele tenha tentado me explicar. E eu, sabe, quando você não tem a capacidade de entender? Porque eu tava ali achando bonito ouvir a voz sair de mim. Mas daí eu entendi que eu realmente tinha questões para aprender. E daí eu sou um pouco obstinada, assim. Eu falei, então tá bom. Então vamos estudar. Vamos aprender a bater a palma no ritmo, vamos aprender a afinação, vamos aprender a tocar violão, vamos aprender as coisas. E aí você fez uma formação? Era um curso livre, então eu não tenho faculdade em música, mas daí quando eu terminei a pedagogia, a música, assim, crescendo muito dentro de mim. Nesse processo, eu me descobri compositora. Depois de ver um show de mulheres compositoras, eu falei, nossa, por que eu fico achando que eu só posso cantar? Sabe aquela coisa, se você não tem uma referência explícita, você não se permite? Eu não tinha conectado os pontos ainda de todas as mulheres compositoras que vieram antes de mim. Acho que ficava muito nessa coisa de o homem compõe, a mulher canta. Quando eu tive esse estralo, eu tinha milhares de poesias escritas, sempre escrevi. E eu falei, deixa eu começar a musicar. E a primeira que eu musiquei, eu falei, nossa, que barato poder inventar. Que legal. Eu amei. E daí eu comecei o meu processo, tentei ter uma banda para cantar minhas músicas. Foi um processo super longo, assim. Mas daí eu entendi essa identificação muito com o lugar da cantautora, né? E quem que inspirou? Quem foram as suas referências, assim, os artistas que inspiraram você a realmente fazer a música ficar séria na sua vida? Eu acho que talvez a artista que tenha sido a minha maior referência foi a Tulipa Ruiz. Ai, que bacana. Você nasceu no final dos anos 80, começo dos anos 90? Eu nasci em 90. Você nasceu em 90. Sim. Então, enfim, eu posso citar muitas referências de artistas, mas a Tulipa foi muito importante porque eu lembro o dia que aconteceu a Epifania, eu fui num show dela no Centro Cultural São Paulo. Acho que eu estava começando a compor e eu vi aquela mulher cantando as músicas dela, dançando as músicas dela, se conectando com muitas pessoas. Eu lembro que ela chamou um fã que foi pro palco e dançou com ela. Eu chorei o show inteiro. Ai, que máximo. Chorei o show inteiro. Foi no início da trajetória da Tulipa? Isso foi em 2014, eu acho que a Tulipa começou em 2011, talvez. Então, não foi tão no início. Qual foi o álbum? O álbum era o Tudo Tanto. Tá. Foi o segundo álbum dela. Eu chorava. Eu tinha uma amiga comigo que eu acho que ela não entendia o que estava acontecendo. Ela falava, tipo, a gente tá num show. E essa menina não para de chorar. E eu chorava de emoção por falar, é isso que eu quero ser. Eu quero cantar as minhas músicas. Eu quero dançar as minhas músicas. Eu quero me conectar com as pessoas através das minhas músicas. Então, daí depois veio a Letrux, veio a Annelise, veio a Karina Burr. Eu comecei a ver muitas mulheres que tinham esse caminho também. E eu falei, é isso que eu quero ser. Ai, que interessante. Então foi essa cena que inspirou você. Assim, a gente pode dizer mais ou menos essa cena aí, depois de 2010, mais ou menos, a Letrux, mas, aliás, que cena, né? Sim. Eu ficava ouvindo no MySpace, ficava ali. Até entender que era o que eu queria, eu demorei um pouco. Eu acho que realmente esse show da Tulipa virou uma chave, assim, muito forte. Então, referências eu tenho muitas, né? Mas eu acho que de falar, nossa, é isso que eu quero. Eu olhava pro Caetano Veloso, eu não falava, eu vou ser o Caetano Veloso. Porque era outra geração, era outra pessoa, era outra cidade, era outro tudo. Eu falava, nossa, isso é incrível, tenho música em homenagem a ele. Mas falar, nossa, eu quero ser isso aqui. E o Maurício Pereira, né? O Maurício Pereira, eu conheci ele, o trabalho dele mais ou menos nesse período também, quando eu estava começando a compor. Eu tinha um grupo com uns amigos, a gente se encontrava todo domingo para cantar e tocar e lidar com esse desejo de se abrir para o mundo, mas ainda com receios de se colocar no mundo.
E o meu amigo, ele chegou, eu lembro que ele falou: Marina, eu vou te mostrar a música de amor mais linda que já foi feita. Ele me mostrou Trovoa. Ah, foi Trovoa. E eu falei: nossa, amigo, que é isso? Como assim? Como assim? Quando ele falou, eu imaginei que ia ser uma canção belíssima, mas eu imaginei que ia ser aquela obra de arte tão diferente de tudo, né? E tão tocante. E daí eu comecei a conhecer o trabalho do Maurício, comecei a ir em show dele, comecei a ficar muito fascinada, né? Daí em 2019 eu chamei ele para participar de um show meu. Aí daí não... O tempo, tudo tem seu tempo. Sim. Daí não rolou naquele momento. E daí no começo desse ano, não, no fim do ano passado, quando a gente estava pensando nas participações do disco, a Juliana e o Wagner também, da Dobra, falaram: nossa, vamos chamar o Maurício. A Ju e o Vaguinho foram muito importantes para definir comigo essas participações, né? Para chamar a Filarmônica também. O Vaguinho tinha um super link com eles e sacou que era um momento, a Nausete, enfim, eles pensaram muito nisso comigo. Me ajudaram também a articular esses convites todos. E o Maurício, quando a gente entendeu que ele deveria estar nesse disco, fez todo sentido. Quando a gente entendeu que ele deveria estar nesse disco falando, fez todo sentido. Quando ele disse sim, foi uma garrafa térmica explodindo de emoção, né? Para citar ali uma frase de Trovoa. Então, o Maurício foi assim. E ele tem sido muito generoso com o disco. Ele foi na audição, ele me ajudou com a questão do nome, que a gente tinha um primeiro nome que eu estava muito em dúvida. E o Maurício me ajudou a entender que era uma dúvida pertinente, enfim. E ele fala coisas muito lindas, assim. Eu sinto que ele virou um artista que ele já era uma referência e agora ele também tem um laço afetivo que para mim enche meu coração de muita alegria, sabe? Saber que posso falar: Maurício, você acha que aqui é um caminho? Você acha que é por ali? Aqui ainda tá difícil. Como é que a gente ousa abrir isso aqui? E ele tem sido muito, muito querido, assim. Vamos ouvir então, né? Essa música lindíssima. Sim. Essa é a minha preferida do disco, tá? Não adianta, tô te confessando aqui. Eu entendo. Então vamos lá, vamos ouvir Prometeu, Marina Mello, com a participação de Maurício Pereira. O prédio que promete o céu, tampa o céu do prédio que prometeu o céu, que prometeu o céu. O prédio que prometeu o céu, tampou o céu do prédio que prometera o céu, que prometera o céu. O prédio que prometera o céu, tampou o sol da casa que nada prometeu, que nada prometeu, mas em cujo quintal, sob o céu, alguém perto do fogo leu o mito de Prometeu, o mito de Prometeu, o mito de Prometeu, o mito de Prometeu. Você não vai acreditar. Eu me apaixonei por um emoji. Para ser mais específico, eu me apaixonei pelo emoji da Via Láctea, sabe? Aquele que é um quadrado com uma noite estrelada dentro. E daí que todo dia eu pego meu celular e olho para esse mini quadradinho. Eu olho fundo, eu olho com força, torcendo para o impossível acontecer. Vai que ali dentro aparece uma estrela cadente, daquelas que quando vem a gente pode fazer um pedido. Se ela vier, eu já sei o que eu vou pedir. O prédio que promete o céu, tampa o céu do prédio que prometeu o céu,
Maurício Pereira, a gente ouviu Prometeu, de Marina Mello. Ó, recebi uma mensagem agora aqui da Silvana Gorabi. Marina, essa música é muito especial. Essa música é muito especial mesmo, ela é muito a cara de São Paulo. Ela né? é. Essa música dói um pouco Ela quando dói. eu escuto. Ela dói. Com delicadeza, ela dói. Sim. O seu trabalho, Ousar Abrir, ele é um trabalho muito imagético, né? De que desde o início, as anáguas, enfim, o tornozelo da filha, aí o céu, o doutor, a terra. Bom, enfim, você teve essa intenção mesmo de fazer isso com a gente. Ah, eu tive. E eu, de propósito, coloquei imagens que se repetissem. Então, aparece muito sol, aparece muito céu, aparece muito a noite, aparece muito o tempo. O videoclipe saiu alguma coisa? A gente tem Prometeu. 9 vídeos visualizers. Tá? Uhum. Mas a gente não tem videoclipe ainda. Uhum. Aí a Silvana complementa que ela falou, ela dói e traz consciência a música. Sim. Tá curtindo bastante a entrevista. Tem Obrigada, também, Silvana. Quem mandou também foi a Leila Machado, também curtindo a entrevista, escutando a gente pelo aplicativo. Obrigada, Aí Leila. tem perguntas aqui que infelizmente não vai dar tempo da Marina responder, que é da Thaís de Guarulhos, ouvindo pelo aplicativo, a Larissa do Ipiranga também. Marina, eu te agradeço, eu adorei. O trabalho está disponível nas principais plataformas. Isso mesmo. E quando tiver show, você avisa a gente. Aviso, com certeza. Fabi, eu agradeço muito pela sua atenção. Foi muito bom estar aqui. É muito bom pôr um trabalho no mundo e ser ouvida. Então, obrigada pelos seus ouvidos tão atentos e generosos, pelo seu trabalho, viu? Imagina, eu que te agradeço por essa obra linda e de você também vir aqui falar sobre isso. E vamos falar muito rapidamente sobre a participação da Ná, para a gente finalizar? Vamos. Na Cidade, que é uma música que também está aí dialogando com Prometeu, né? Sim. Cidade é uma música, é uma utopia. É a cidade que eu gostaria que São Paulo fosse, basicamente. Uma cidade que atenta à dignidade de quem vive aqui, de tudo, né? As pessoas, os bichos, as árvores, os rios. E a Nausete é muito antenada com esses temas, né? Então, e também muito antenada com São Paulo. Ela faz parte de uma cena, né? Do Grupo Rumo, a Vanguarda Paulista, que é uma grande referência para mim também. E a gente, eu com a Dobra, a gente entendeu que ela tinha que estar. E novamente foi uma grande alegria ela topar cantar essa canção. Então, para finalizar, Cidade, Marina Mello com Nausete, do trabalho Ousar Abrir. Beijo, Marina. Obrigada. Obrigada eu, Fabi. Uma cidade que pergunta: oi, tá tudo bem? Uma cidade que faz cafuné em quem precisa dormir e dá café da manhã pra quem precisa acordar. Uma cidade que gosta de carnaval e também de silêncio, onde todo mundo gosta de si, sem ser fissurado demais em si mesmo. Uma cidade onde tudo que vive tem direito à água e a céu, direito a mel e a sal, direito a breu e a sol. Uma cidade onde os rios correm à vontade. Eles são límpidos, são sãos, habitados por vida, margeados por mato, cuidados. Com as mãos, uma cidade